O texto vai dizer o seguinte: e ensinava no sábado numa sinagoga. Numa das sinagogas estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou a si e lhe disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes vinde para serdes curados e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o boi ou o jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Então Jesus perguntou: a que é semelhante o reino de Deus? E a que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem tomou e plantou na sua horta, cresceu e fez-se árvore, e em seus ramos se aninharam aves do céu. Perguntou mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Amém. Abençoa-nos, Senhor, mais uma vez na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto aqui, diferente de todos os outros que a gente vem trabalhando, ele não está ligado com o que nós acabamos de falar no sermão passado, certo? Do verso 1 ao 9. Está meio desconectado aqui. Mas eu creio, como muitos teólogos, que o desconectar aqui da sequência cronológica não nos deixa perder nada. É mais uma lição que o Senhor quer nos dar aqui. Nós temos que entender que Deus estava inspirando Lucas para que ele colocasse as coisas como Deus queria que ele colocasse. Para quê? Aí você volta aí, só para lembrar, você volta aí lá para o primeiro capítulo de Lucas. Lucas está escrevendo para esse camarada aqui, ó. E ele quer, a única coisa que ele quer, ele vai dizer aqui, ó. Verso 3 do capítulo 1, ó. Parece-me também conveniente descrever-os a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, tudo que falava acerca de Jesus, para que tenhais plena certeza das coisas em que foste ensinado. Quais foram as coisas que ele foi ensinado? Que Jesus é Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus tem todo o poder, que Jesus é soberano, que Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, que Jesus é tudo. E aqui, mais uma vez, ele vai mostrar, mesmo estando desconectado com o que Jesus acabou de falar, né, de agir, segundo Lucas 13, de 1 a 9, né, que a gente viu a parábola da figueira estéril, né, e outras coisas mais que o Senhor falou, chamando ao arrependimento. Agora, Jesus, de forma bem direta, Jesus vai dizer, meus irmãos, aquilo que eu costumo dizer, de que é feito o Evangelho, né? Então, o Evangelho, do verso 10 ao 17, nós vamos ver que o Evangelho é poder. O Evangelho é poder. Ah, mas eu sei disso, pastor. Mas será que você sabe que poder é esse? Poder para quê? Hoje aqui Lucas, colocando aqui esse fato ocorrido com Jesus, vai nos dizer, do verso 10 até o 17, que o Evangelho é poder em algumas coisas, que normalmente nós nos desapercebemos, que esse poder está sobre todo aquele que tem o Espírito Santo de Deus, sobre todo aquele que foi salvo, e sobre todo aquele que o Senhor tem um propósito, não necessariamente salvo. É impressionante isso. O poder de Deus, muitas vezes foi usado através de pessoas que não foram salvas, como por exemplo, Judas. Judas não foi salvo, mas ele foi um instrumento de Deus, para disseminar o poder de Deus, para salvar pessoas, para curar pessoas, e para tantas coisas mais. Se o Senhor tem esse propósito, às vezes em exceções, com alguns, quanto mais com aquele que ele salvou, certo? Aí do verso 18 ao 21, nós vamos ver que o Evangelho também é o reino de Deus. O Evangelho é poder,
E o evangelho é o reino de Deus. E aí ele vai contar duas parábolas para fazer esse paralelismo aí. Comparar o que é o reino de Deus. Se você quer saber o que é o reino de Deus, nós vamos aprender hoje aqui. Se você quiser saber o que é esse poder que o evangelho é, que ele propõe, nós vamos saber aqui nessa noite. Amém, irmãos? Então vamos lá. A partir do verso 10. Jesus tinha costume, meus irmãos, e esse costume foi colocado também para os apóstolos. Quando Jesus chegava numa cidade, ele ia direto para a sinagoga. Sinagoga, parafraseando para nós aqui, é como se fosse a igreja hoje, certo? A sinagoga ela foi desenvolvida no tempo do cativeiro babilônico. Eles lá presos, não tinha mais o templo foi destruído, né, e eles começaram a se reunir, e dali surgiu o que no futuro foi chamado de sinagoga. Então Jesus, todas as vezes que chegava em uma sinagoga, ele ia lá pregar o evangelho, ele ia falar do evangelho. Então veja aí, 5 coisas aparecem aqui que faz estrita relação com o poder do evangelho. O que é esse poder do evangelho? A primeira coisa, o poder do evangelho nada mais é do que nos fazer ver. Ver quem? O próximo. Olha o texto aí, ó. E ensinando no sábado, numa das sinagogas, que era costume, estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. Ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus o próprio Espírito Santo, né? A Trindade ali em ação, Deus Pai, Deus Filho ali, todo mundo ali. E Jesus olha para essa mulher. E eu vou adiantar para os irmãos. O evangelho é poder para ver, para agir, para confrontar, por incrível que pareça, para humilhar e para regozijar-se, causar alegria no coração daqueles que estão diante e creem no evangelho. O poder do evangelho é para isso. É para ver, não só para ver. É para ver e se mover, agir. Também para confrontar. Nós vamos perceber aqui, você já deve ter percebido na leitura, que há um milagre aqui fantástico. Mas há também confronto. Um confronto de Jesus, mais uma vez, demonstrando que ele não teme. Que ele está na casa, né, no habitat dos fariseus, dos escribas, que era a sinagoga, e ele ali de público chama todos de hipócrita. De hipócrita. Se hoje você chamar alguém de hipócrita é algo extremamente ofensivo, naquela época muito mais. Jesus, sem medir esforço, ele chama de hipócrita. E ao chamar de hipócrita, Jesus traz um argumento, e com esse argumento, Jesus prepara esse hipócrita maior, que era o líder da sinagoga, com todos aqueles que o acompanhavam, a serem humilhados diante de todos aqueles que estavam ali. Então, mais uma vez, meus irmãos, o evangelho para nós aqui, a palavra de Deus nos mostra que o evangelho, ele salva, ele é amor, ele cura, ele liberta, mas ele endurece, e ele envergonha, ele humilha. Que a palavra que aparece para nós nos nossos textos é envergonhar, mas a principal característica dessa palavra no original é humilhar. Então volta para o teu texto aí. Tem alguma coisa aqui que eu preciso explicar antes da gente adiantar o texto, porque se a gente ler muito rápido, vai parecer o quê? Vai parecer que essa mulher que está chegando aí é uma mulher que está endemoniada, né? Olha aí para o texto, ó. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Nos nossos dias aqui se fala muito isso, né? Principalmente nessas igrejas pentecostais e neopentecostais. Mais uma vez, meus irmãos, quando eu falo aqui neopentecostal e pentecostal, eu não estou falando exclusivamente da Assembleia de Deus, estou falando de todas as igrejas. Hoje o pentecostalismo, o neopentecostalismo está dentro de todas as denominações, até naquela que parecia improvável, que é os presbiterianos. Existe igreja presbiteriana, pentecostal e neopentecostal. Dito isso, normalmente se escuta nesse meio, nós temos que orar e combater o espírito da doença, o espírito da enfermidade, o espírito daquilo outro. Isso é até um linguajar bíblico que está aqui, né? Mas, normalmente, as pessoas sempre associam esse espírito de enfermidade intrinsecamente a uma possessão demoníaca. O texto continua e diz isso, que essa mulher estava
não que ela estava endemoniada, mas que ela estava atormentada com um espírito de enfermidade. E mais adiante, a gente vai ver isso, lá no verso 16, Jesus diz que essa mulher estava presa, mas ao mesmo tempo, diz que ela era filha de Abraão, mas repete, no finalzinho do verso 16, que há 18 anos Satanás a tinha presa. Então, como é que a gente explica isso aqui? O próprio contexto vai dar a ideia para a gente de que aqui não se está falando de uma endemoniada, que esta mulher estava endemoniada. Por quê? Então, olha para o teu texto aí. Jesus vai dizer, aqui no verso 13, então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Meus irmãos, vocês aqui estão comigo, que já vêm vendo as exposições, tanto de Mateus, Marcos e Lucas. Todas as vezes que o Senhor Jesus teve um encontro com um demônio, uma pessoa possessa ou com uma legião de demônio, nunca foi assim que o Senhor agiu. De colocar as mãos sobre a cabeça da pessoa que estava endemoniada e a pessoa ser liberta e automaticamente essa pessoa glorificar ao Senhor. Normalmente, o que se vê na Bíblia aqui é que Jesus não conversava muito, dizia arreda, sai, né? E os demônios saíam esbravejando, né? Esbravejando. E nunca a gente viu, ou vai ver aqui nos evangelhos, Jesus expulsando um demônio, simplesmente colocando as mãos sobre a cabeça. Isso aqui seria suficiente para a gente entender que o que estava acontecendo com essa mulher era uma opressão. Esse espírito de enfermidade era algo que oprimia ela há 18 anos. Deus sabe o porquê e o motivo. Talvez, assim pensando com a nossa mente, mesmo sendo salva, mas ainda caída, por habitar no mundo caído, talvez essa mulher viveu esses 18 anos assim, para que isso acontecesse aqui e agora. Ou seja, lá naquele tempo, para que Deus fosse glorificado na pessoa de Cristo. Para o único propósito de Deus. Em outra passagem da Bíblia, está lá um cara cego, e o Senhor vai curar, e alguém pergunta para ele, quem pecou? Foi ele, foi o pai dele, a mãe dele? E o Senhor diz assim, não, ninguém pecou. Isso é para a minha glória. E pronto. E aí, se isso aqui não é suficiente de argumentar, vamos lembrar daquele personagem fantástico do Antigo Testamento, que foi açoitado e assolado pelo diabo. Quem, meus irmãos? Quem? Jó. Diabo tripudiou em cima de Jó. O texto é bem claro, tocou nas riquezas, tocou na família, tocou na saúde, adoeceu lá Jó, e tudo, eu não gosto de usar essa palavra permitiu, essa palavra permitiu, ela cabe para nós, para Deus ela não cabe, para Deus, Deus decretou que ele fizesse, parece duro, mas é o que o texto diz. Satanás diz, Jó só é fiel porque tem tudo, pois vai lá e toca. Deus não permitiu, Deus mandou, vai lá e toca. Mas ele tem isso e aquilo outro, vai lá e faz isso. Vai lá e toca na alma dele, ou toca no corpo dele, mas não na alma dele, não. E ele fez assim, ficou moribundo, ficou isolado, e os amigos lá, praguejando sobre ele, Deus mandou. Nós temos no Novo Testamento, Paulo, orando por 3 vezes, para o Senhor tirar aquele espinho da carne. E lá, diz que foi enviado por quem? Por Satanás. Não é? Então, o que a gente entende é que crente, em hipótese alguma, pode ser possuído pelo diabo, mas ele pode ser oprimido pelo diabo. Pedro foi oprimido, tanto que Jesus disse assim, arreda Satanás, mandou sair, né? Não que estivesse dentro de Pedro, mas estivesse oprimindo a Pedro. E assim há muitos cristãos que se deixam ser oprimidos por Pedro. Essa mulher em especial, o tipo de opressão que ela sofria era uma doença, mas isso também não quer dizer que toda doença, mesmo que a gente tenha lá Jó, mesmo que a gente tenha o espinho da carne lá com Paulo, que a gente venha dizer que toda doença é o diabo que está por trás. Não necessariamente. O que a gente tem que entender é no maior, no universal. Todas as doenças, por pior que existam, ela existe por causa por causa do pecado. E o principal instrumento do pecado, de ação, é Satanás. Então a gente pode dizer que tudo que acontece na vida da gente, dentro desse contexto, é culpa de Satanás. Ao mesmo tempo, é nossa responsabilidade. Tá certo, irmãos? Que fique bem claro isso.
Uma pessoa está doente, não aprendi lá na igreja bíblica que doente é demônio, então tem que expulsar. Não, Jesus não expulsou, Jesus curou a mulher. A mulher não estava possuída, certo? Ela não estava possuída. Jó foi restaurado, foi sarado por Deus. Não foi expelido nenhum demônio de Jó. Tá certo? Uma coisa é uma coisa, como diz o Matuto, e outra coisa é outra coisa, meus irmãos. Agora, para fechar aqui, todos nós sofremos por causa do pecado, mas o Senhor já venceu o pecado. O pecado leva à morte. O Senhor venceu o pecado quando morreu e ressuscitou. Então, dito isso, entendendo que essa mulher aqui não está endemoniada, fica algo muito nítido da fidelidade dessa mulher. Mesmo ela tanto tempo com essa enfermidade sobre ela. O texto diz que há 18 anos ela sofria. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, verso 11. Havia já 18 anos, ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Era um negócio assim que todo mundo percebia. Não era uma doença que se passava desapercebida. A mulher era dobrada, ela não conseguia olhar para o céu, certo? Não conseguia olhar para cima. O máximo que ela via ali era os pés dela. O máximo, entendeu? Andava encurvada por 18 anos. E a ideia aqui é de que sempre ela ia lá na sinagoga, ouvir, ou na expectativa, né, de ser curada. Certamente essa mulher conhecia a história da profecia do Messias, que o Messias iria chegar e ia carregar todas as dores. Não se esqueça, meus irmãos, esse pessoal aqui que está ouvindo Jesus, muitos deles achavam que Jesus estava vindo já para reinar, já para tirar o peso do Império Romano, do legalismo dos judeus, né, sobre os gentios, sobre os samaritanos. Eles achavam que Jesus ia chegar e ia sentar no trono ali. Então a expectativa deles era muito grande. Então quando aparecia alguém dizendo que era o Cristo, e apareceu vários, as pessoas buscavam. E certamente essa mulher tinha essa esperança de ir na sinagoga e de repente estar diante de Jesus. Mais um detalhe aqui importantíssimo. Hoje nós vivemos hoje não, quase sempre, né? E de uns 20 anos para cá isso se proliferou de uma maneira gigantesca. As igrejas, todas as denominações, elas colocarem dentro do seu culto litúrgico, culto de libertação, culto de cura. Vocês já viram isso, né? Dia tal as pessoas vão para aquela igreja porque é dia de cura, aí vai. Normalmente, a sexta-feira é o dia de libertação, levar as pessoas para serem libertas dos demônios. Isso não tem base bíblica, em canto nenhum. Jesus nunca fez reunião chamando as pessoas, ou na sinagoga, com o desejo de trazer pessoas para serem curadas. Sinagoga era para falar do Evangelho. E o Evangelho naquela época era o Antigo Testamento, né, que se falava ali. Nós não vemos nenhum relato, tanto no primeiro século como em diante, aqueles continuaram a fazer cultos desse tipo. Mas Jesus não curou, Jesus não libertou demônio, foi um monte de coisa, fez. Mas se você prestar atenção, não foi em ambiente de culto. As pessoas quando se reuniram era para cultuar o Senhor. As pessoas quando se reuniram era para ouvir, né? Aqui no caso, nas sinagogas, ouvir, né, os profetas antigos. Abrir lá Isaías, Jeremias, né, abrir lá o Pentateuco, e ali fazer uma oratória e ensinar as pessoas, mas comumente às vezes aparecia alguém, e comumente a gente também viu, né, dos fariseus querer pegar Jesus em contradição e levar alguém para dentro da sinagoga. Olha que impressionante, levar para dentro da sinagoga para ver Jesus curar, para o acusar de estar trabalhando no sábado aqui, como vai acontecer aqui também. Quer dizer, eles vão e levam com fé que Jesus vai curar, mas para eles isso não é nada. Eles usam isso não para glorificar o Senhor, mas para odiar cada vez mais ao Senhor. E mais um detalhe impressionante, essa mulher, o texto não diz aqui, ela não vai em busca da sua cura, ela está indo como comumente ela ia há 18 anos. Por isso que parece uma coisa assim muito simples. Não, eu sei, pastor, que o poder do Evangelho é para fazer a gente ver, mas às vezes a gente não faz isso, a gente não é sensível. Jesus sempre que abre a boca, ele sempre está falando isso, amar Deus sobre todas as coisas, olhar para o próximo, Então Jesus está ali, no meio de um monte de fariseu e escriba, um monte de canalha ali querendo pregar Jesus. Jesus sabia disso, mas ele chega lá e prega. E essa mulher vem comumente, mas agora, naquele sábado ali, a história dessa mulher vai chegar. Jesus não pede fé dela, tenha fé, pede nada, ela não pede nada a Jesus, Jesus vê. É o que o texto está dizendo aí, ó. Verso 12, ó. Vendo Jesus, chamou a si e lhe disse: mulher,
está livre da tua enfermidade. Aí o verso 13 nos mostra que ele põe as mãos sobre ela e logo ela se endireitou. Não foi negócio, ó, você vai aumentar alguns graus, aí no decorrer da semana você vai esticando, quando for sábado que vem, você vem aqui para a gente dar o testemunho para essa galera aqui todinha. O antes e o depois. Meus irmãos, milagre é milagre, é assim que eu creio, tá? Eu não tenho medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Esses milagres aí que aparecem na televisão, para mim é tudo mentira, entendeu? O cara chega na cadeira de roda, aí sai andando todo torto. Diga, rapaz, que Jesus é esse aí, que cura? Eu creio se for desse jeito aqui. Se um cego de fato enxergar, pisar e quebrar o óculos, nunca mais enxergar. Não, eu estou enxergando, eu já estou ouvindo aquelas letrinhas. Para mim tudo é balela mesmo, não tenho medo de dizer. Não tenho medo de blasfemar contra o Espírito Santo. Ah, solta a muleta e corre, a pessoa corre toda torta. Aqui está dizendo o seguinte, olha aí, ó. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou. Ela se endireitou, meus irmãos. Ficou ereta. A mulher andava com a cabeça lá para baixo. Entendeu? Ficou retinha, retinha, perfeitinha, perfeitinha. Um milagre desse aí, meus irmãos, como diz o herege aí, é para glorificar de pé. Entendeu? E essa mulher o fez, glorificou de pé. Quem recebeu e creu, sem mesmo ter pedido. Jesus não chegou para ela e disse assim, não fez aquela entrevista para chamar a atenção que a gente vê nessas igrejas. Quanto tempo você está assim? A pessoa dá, tal. Aí procurou muito médico? Procurei. Tá. Jesus não tem essa conversa fiada. Chegou, olhou para a mulher, declarou, mulher, está livre dessa tua enfermidade. Colocou as mãos sobre a cabeça dela, e ela se endireitou, e a mulher glorificou. Ele não disse, tu tem fé? Tu crê? Não perguntou nada disso. Ele foi lá e curou a mulher. Lembre-se, a mulher não foi para isso. Ela não foi atrás de Jesus para ser curada. Ela foi para a sinagoga e, pela graça e misericórdia de Deus, ela encontrou com o Deus encarnado ali na frente dela. E esse Deus encarnado, no poder do Espírito Santo, que estava nele, que é ele, o fez olhar para essa mulher no meio daquela multidão, certamente outras pessoas enfermas ali, meus irmãos. Isso não é garantia de que Deus vai curar todo mundo. A maior cura que Deus promete é o que muita gente ignora, que é do pecado. E não querendo ser alegórico aqui, mas o pecado, meus irmãos, tem algumas semelhanças com essa enfermidade dessa mulher. O pecado, ele, como é que se diz? Ele atrofia a pessoa. A pessoa não consegue olhar para Cristo. Não consegue se voltar para Cristo. Ela vive no seu mundo rasteiro, que aí Efésios vai chamar de morto nos seus delitos e pecados. É um ser humano bem vivo, mas as suas práticas é considerado para as Escrituras como morto espiritual. Morto nos seus delitos e pecados. E essa pessoa, se ela não tiver uma intervenção com o Senhor, se o Senhor não olhar para ela, se o Senhor não se aproximar dela, nada muda na vida dela. E quando alguém vai para ele, é o que a palavra de Deus já diz, eu serei levantado e atrairei muitos. Então, eu e você não devemos nos julgar assim melhores do que os outros, porque a gente ouviu a voz e correu para Jesus. A gente só ouviu a voz e correu para Jesus, porque Jesus nos atraiu. Senão, nós não estaríamos onde nós estamos. Essa que é a verdade. Mas o ponto aqui, literal, da cura dessa mulher, ela não pediu, Jesus não pediu fé nela, para ela crer, simplesmente por misericórdia, que é exatamente isso que acontece com os pecadores. Todos nós merecíamos ser condenados, mas o Senhor, por misericórdia, olhou para um monte de condenado e disse, esse aqui eu vou salvar. Exatamente como ele fez com essa mulher. Certamente existiam muitas pessoas enfermas ali. Jesus não curou todo mundo que se aproximou dele. Jesus não curou todo mundo que ele quis, porque esse não era o propósito dele, ele queria salvar as pessoas. Então, essa é uma verdade que a gente tem que guardar. Por isso que quando eu digo assim, olha, a salvação é dada por Deus, e a salvação dada por Deus ninguém perde. Uma vez dada, nunca mais tirada. Não tem quem tire. Foi porque foi obra do Senhor Jesus. Aí alguém pode dizer assim, mas que certeza tu tem que foi salvo? Não, eu tenho certeza eu tenho convicção da minha salvação, não posso ter por você. Eu tenho a convicção da minha salvação. Eu sei a obra que o Senhor fez por mim. Em momento algum, eu vou acreditar que o Senhor é injusto. Pelo contrário, quando eu olho para o Senhor, eu digo, a misericórdia dele é muito grande, porque todos deveriam ser eliminados.
Mas o Senhor, por misericórdia, como diz Romanos, olhou, não viu um justo sequer. Mas por causa do Filho, novo Adão, através do novo Filho, Ele vê aqueles que Ele quer salvar. Mas vejam só, como sempre, mais uma vez aqui, o que aconteceu aqui é o que muita gente, repito, busca quando sai de casa para a igreja, quer ver algo sobrenatural, quer sentir alguma coisa, quer sentir um arrepio. Ele não está preocupado se vai entender, ele quer sentir. Tanto que a nossa cultura, né, os cultos são medidos por ser bons, por ser maravilhosos, não pelo que as pessoas entendem, mas pelo que elas sentem. Até mesmo no nosso meio, né? Isso virou assim uma cultura tão forte que a gente repete. Hoje o culto foi tão bom. Mas o culto foi bom por quê? Ah, porque aquele louvor que o pastor cantou, aquilo foi tão bom. Ah, aquilo tal e tal. Se você tiver com essa ideia, você não está entendendo. Agora, você diz, o culto foi bom porque eu aprendi mais uma coisa. Eu me aprofundei em mais uma verdade. O meu coração foi dilacerado com a verdade que eu aprendi hoje. Então, o culto foi bom porque você, entendeu? Cresceu mais em graça e conhecimento. Não porque você sentiu alguma coisa. Esse é o ponto que a gente tem que sempre guardar. Então, as pessoas vão. Está aqui, acontece um milagre desse sobrenatural. Uma pessoa de 18 anos devia ser muito conhecida de todo mundo. A mulher chegou de um jeito e vai embora de outro. A mulher glorificou ao Senhor. Aí está lá o miserável do pastor da igreja, da sinagoga, né? O fariseuzão lá, o escribazão lá, entendeu? Está lá dirigindo um negócio. Quando ele vê isso acontecer, em vez dele se arrepender, o que acontece, meus irmãos? O coração dele endurece. Olha o que o texto vai dizer. Então nós estamos aqui, ó. O poder do evangelho faz ver, faz agir, faz confrontar. Faz confrontar por quê? Porque nem todo mundo que ouve o evangelho ou que vê alguma coisa sobrenatural, isso não é necessariamente motivo para que ele diga assim, eu me rendo. É interessante, do mesmo jeito que essa palavra vai e quebranta o coração, ela vai e endurece o coração. Está aqui mais um exemplo, ó. Verso 13, ó. Finalzinho do episódio fantástico, sobrenatural. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aí, ó, tomando a palavra, então imagina a cena. Jesus aqui, no meu lugar, e uma mulher que todo mundo que conhece que está com um problema, e o Senhor para o seu sermão e diz, mulher, está liberta aí disso que te aflige. Aí vai lá perto da mulher, bota as mãos, aí eu estou ali no canto, eu não, outro, né? Outro pastor, fariseu. Aí ele olha, vê Jesus fazer isso, aí quando Jesus está voltando para continuar, ele vai e toma a palavra. Aí o que é que ele diz? Olha o que é que ele diz. Tomando a palavra, o chefe da sinagoga, indignado é enraivecido, entendeu? Enraivecido. Por quê? E diz o motivo, ó. Ele está enraivecido por quê? Porque Jesus curava no sábado. Aí ele vai e diz à multidão, ó, ele é tão covarde que ele não confronta Jesus. Ele não afronta Jesus. Por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que a gente não deve perseguir diabo, nem ir atrás de gente demoniada, não. Se eles vierem atrás de nós, pode ter certeza, sem arrogância, sem soberba. Se ele vier atrás de um crente de verdade, cheio do Espírito Santo, ele vem para sair. Não vem para conversar, vem para sair. Diabo nenhum se atreve a discutir com um crente cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo não é ele se tremendo, gritando, não. Crente cheio do Espírito Santo é um crente maduro, sadio. É um crente que sabe o que faz, tem discernimento. É um crente que não faz propaganda para o diabo. Aí o cara ficou enraivecido, aí olha para a multidão e diz essa, ó. Aí ele vai dizer aí como é que funciona a igreja, quais são os dias dos cultos. Ele diz assim, ó, 6 dias há que é mistério trabalhar, mas vinde para seres curados e não no sábado. Ó, nós temos cultos aqui em outros dias. Sinagoga funciona em outros dias. É dia de trabalhar, dia de fazer o culto, né? Mas o sábado é dia de descanso, a gente não deve vir para cá não. Pensa aí, irmãos, na insensibilidade desse coração endurecido. Ele, olha aí, ó, ele nem tchuiu para a mulher. Não se alegrou com a mulher 18 anos. 18 anos encurvada.
e muito menos foi impactado pelo poder sobrenatural de Jesus. Esse homem viu, esse homem estava lá. Ele viu uma pessoa necessitada e ele viu um homem exercendo um poder que ele nunca viu na vida dele. E o que é que ele faz? Ele despreza esse homem que é Deus, e ele despreza totalmente a cura naquela mulher, e olha para a multidão e exorta a multidão. Tem vários dias que nós estamos aqui. É para vocês virem procurar nesses dias. Sabe quem é esse cara? Esse cara ainda existe hoje. Esse cara nada mais é do que aquele religioso, aquele cara ativista, ou aquela mulher, ou aquele jovem, que ele está muito mais preocupado com como a coisa funciona, como a engrenagem da igreja funciona, vou usar um linguajar muito conhecido do nosso meio, como os ministérios funcionam. Você já prestou atenção? É ministério de dança, é ministério de teatro, é ministério do data show, é ministério da faxina, é o ministério de receber o pessoal, é o ministério da cozinha, é o ministério das pessoas, inventa tudo que é tipo. Aí a turma vai entrando e vai encaixando esse pessoal no ministério. Não quer saber quem entra, como entra, desde que respeite essa liturgia, entendeu? Um cara totalmente preso ao legalismo. Aí, ativismo cheira a legalismo, que cheira a insensibilidade, e isso tudo, meu irmão, torna uma pessoa hipócrita. Porque essa não é a maneira de um cristão viver. Jesus recomendou várias vezes ter atenção com o próximo. Pense, para que a gente se reúne? Para que Deus criou esse negócio de igreja? Para quê, meus irmãos? Para quê? Para a gente se relacionar, meus irmãos. Para a gente aprender a amar. Para a gente aprender não é dividir, é compartilhar. Para a gente aprender a confrontar. Para a gente aprender a controlar os nossos impulsos. É para ser tratado. Para que a gente viva melhor lá fora no trabalho. Se você não consegue se congregar, estar na igreja, porque ele diz assim, a igreja é pior do que o mundo. Não, cara. É porque o mundo está dentro da igreja. Ou você é de que planeta? Você é nesse mundo? Não. É aqui que a gente aprende. Um pastor dizia antigamente, que a vida do crente é como se fosse lixa. Todo mundo é lixa. Daquela mais grossa. Mas se você pegar duas lixas e começar a esfregar uma na outra assim, vai chegar um tempo que elas ficam lisinhas. Mas até chegar lá, faz poeira, faz barulho. Assim são os nossos relacionamentos. Ninguém pode fugir disso, não. Entendeu? Essa mulher não teve medo, foi. Quantas vezes foi rejeitada, mas ela estava lá. Este miserável viu muitas coisas Jesus fazer. E a insensibilidade dele foi aumentando ao ponto dele não conseguir ver uma necessidade suprida de uma próxima sua e muito menos ver Deus encarnado fazendo algo que eles nunca viram acontecer. Por isso que eu digo para os irmãos, vai ser muito triste para muitas pessoas que estão em determinadas igrejas, achando que aquele tipo de milagre que acontece ali é Deus fazendo. E ela vai se desesperar, ou quando morreu, ou se Jesus voltar com ela em vida, e Jesus dizer assim, o maior milagre que você precisava não só ver, mas ter, você não tem, que é o milagre do novo nascimento. Você não tem. Então vá assistir agora o filme na sua memória dos milagrezinhos que você viu. Vá para o inferno agora. Tchau para você. Meus irmãos, pense nisso. Aqui é Jesus chamando a gente para entender isso. A nossa vinda à igreja é para entender que esse evangelho, que foi disseminado por Jesus e pelos apóstolos, ele está aqui para ser colocado da mesma maneira. O poder do Espírito Santo não é só para fazer milagre, não. É para você ver as pessoas, as suas necessidades. É para você agir segundo as necessidades dessa pessoa, para confrontar, aqueles que desdenham da palavra, e esse confronto levar a humilhá-lo, sim. É isso que vai acontecer mais adiante. Jesus vai dizer o seguinte, olha o argumento de Jesus aí. Verso 15. Olha o que Jesus vai dizer aí, É um argumento que eu vou chamar de irresistível. Olha aí, Lembre-se, Jesus está na sinagoga. Ele está no terreno do inimigo dele. Jesus está caminhando para ir para Jerusalém. Ele vai morrer. E como eu disse em sermões passados, Jesus não tem medo mais de dizer quem ele é, o que ele veio fazer.
As pessoas estão cada vez mais se irando. Fica com isso na mente. Ó, Jesus está se aproximando da morte, até chegar na cruz ele vai salvando muita gente, salvando do inferno, da ira de Deus, salvando muitos das suas mazelas terrenas, mesmo que isso não fosse prioridade para ele, mas ele fez isso, a sensibilidade de ajudar as pessoas na sua necessidade ali, naquela hora, naquele momento, mas também o seu caminho até a cruz foi um caminho de endurecendo muitos corações. E eis aqui um fariseu, coração endurecido, e para esses, o Senhor diz com muita força, mais uma vez, respondeu Jesus, porém, hipócritas. No sábado, olha Jesus esfregando na cara deles uma coisa que eles faziam, por isso daí a hipocrisia deles. No sábado, não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, o seu jumento, e não leva a beber? Parafraseando para ficar mais impactante para vocês, seus cara de pau. Vocês pegam o jumento, o boi de vocês, dia de sábado, desamarra ele e leva para beber água. E vocês não consideram isso trabalho, né? Eu sei. O que vocês estão preocupados é com ganho, né? Então, isso beneficia vocês. Agora, uma mulher, que vocês sabem, seus hipócritas, seus cara de pau, que há 18 anos sofre, mais uma vez Jesus vai fazer um argumento do menor para o maior. Menor, os animais, maior, o ser humano. Animal vale mais do que ser humano? Vocês querem dizer para mim que animal vale mais que ser humano? Quer dizer que no sábado você pode levar um boi, um jumento para ir beber água, porque o bichinho está com sede, você vai beber água, e uma mulher há 18 anos sofrendo com algo maligno, uma opressão maligna. Hipócrita, é o que Jesus vai dizer, olha aí. E não convinha soltar desta prisão, num dia de sábado, desta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. De novo aí, E nós vivemos num mundo hoje que as coisas estão... Animal vale mais do que gente, né? Eu já falei disso aqui, sermão passado aí. Eu não sou a favor de agredir animal, bater animal, nada disso. Mas, meus irmãos, se eu estiver no mar e uma lancha virar, está lá um cachorro morrendo afogado, está lá um ser humano morrendo afogado, eu vou salvar o ser humano, irmão. Se eu puder salvar os dois, eu salvo, mas eu vou salvar o ser humano. No nosso dia de hoje é mais fácil a negada pular para salvar o animal. Entendeu? Você vai num carro aqui, é mais fácil a pessoa parar, descer, para ver um cachorrinho ali com aquela cara de triste, com fome, para dar um prato de comida, do que aquele mendigo, aquele cara que está lá há muito tempo, ele passa todo dia, ele está lá, ele não tem coragem de parar para dar uma comida àquele cara. Mais uma vez Jesus chama a atenção. Seus caras de pau. Quer dizer, o animal de vocês pode, e a mulher não pode. Aí presta atenção, a reação. Na perspectiva nossa que olhar, Jesus está sendo duro com esses caras. Mas é o Evangelho. Jesus está dizendo para esse cara: rapaz, o que eu fiz para essa mulher, você não está vendo? Você já viu alguém fazer isso, como eu fiz? É mais uma chance que, mesmo sendo duro, que Jesus está chamando esse pessoal a arrependimento, meus irmãos. Mas o que é que acontece? A reação. Dizendo ele isto o que Jesus acabou de dizer. Todos os seus adversários ficaram envergonhados. A palavra envergonhada aí, como eu disse, nada mais é do que humilhado. Ficaram humilhados. Você já viu, vou só lembrar. Você já viu final de campeonato, seja de futebol, seja de basquete, seja de vôlei, seja do que for. Que o adversário, ele perde. Mas ele dá a ideia, né, que ele aceitou bem aquela derrota. Aí ele faz aquela cara assim de envergonhado, de aparentemente humilde. Mas, na verdade, por dentro, aquela vitória do seu oponente está humilhando ele. Talvez nos olhares, na gesticulação do corpo, ele diga que não, mas dentro dele, ele está irado, porque ele foi humilhado. Ele já está pensando numa revanche. Aí agora, esses dias aí, voltou o Mike Tyson. Depois de tantos anos, aí 50 e poucos anos para lutar.
Aí lutou a primeira vez, aí agora um monte de gente está desafiando ele. Um monte de gente que foi envergonhada por ele, quando foram nocauteados. É isso aí. Aqui, esse fariseu levou um soco na cara. E o que ele sente é vergonha, mas essa vergonha nada mais é humilhação do Senhor para eles. Não vai ter desculpa para ninguém, não vai ter desculpa para ninguém. Ninguém vai ficar isento. Dizer, mas isso, mais aquilo outro. Está aí. Então, se você conhece alguém que quer viver um evangelho, de ver as coisas, de querer sentir as coisas, de que meu irmão não vá por aí não. Esse é o caminho que comumente percorrem aqueles que têm um coração endurecido. Que é como uma droga, quanto mais tem, mais quer. Aqui a gente vem acompanhando quantos milagres maravilhosos Jesus fez. Jesus está morto, todo que é jeito. E aqui, mais uma vez, por essa mulher, esses caras nada. E o outro grupo? O que acontece com o outro grupo, com os que creem? Está aí, ó. A semelhança da mulher, no verso 13, que glorificava a Deus. Está aqui, ó. E todo o povo se alegrava. A ideia também de glorificava, jubilava, honrava ao Senhor Jesus. Por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. As pessoas, aqui o texto está dizendo que elas glorificavam o Senhor, não só por esse evento. Esse evento que aconteceu, faziam eles relembrar de todos os outros. Olha que impressionante. O mesmo Jesus, as pessoas estão na mesma cena, no mesmo fato, enquanto umas se esquecem completamente dos outros milagres sobrenaturais que o Senhor fez, em ver um milagre sobrenatural diante dos seus olhos, endurecem o coração. Outros, por ver esse grande milagre, lembram dos outros e glorificam ao Senhor. Esse é o Evangelho. Para uns é glorificação, para outros é humilhação. Para uns é salvação, para outros é perdição, é condenação, meus irmãos. Está aí, ó. Aí, pastor, sabendo disso, o que é que eu faço? Peça misericórdia a Deus. Eu não quero estar no grupo dos que estão com o coração endurecido para a perdição. Eu quero estar no grupo daqueles que têm os seus corações quebrantados e te veem como Senhor e Salvador e se rende a ti. É isso que você tem que fazer. E não perder a oportunidade. Esse aqui perdeu a oportunidade. Aí Jesus, para deixar as coisas bem claras, para que eles não pensem, mesmo que eles continuaram pensando, que o reino de Deus já estava ali, que o reino de Deus veio para arrebentar, veio para botar todo mundo, os inimigos no seu lugar, Jesus vai contar duas parábolas para dizer, ainda não. O meu reino é pequeno e no futuro ele vai ser grande. O meu reino é invisível. A transformação que eu faço é de dentro para fora. E vai culminar em algo eterno, apontando para o futuro. Para que não ficasse nenhuma sombra de dúvida para ele, mesmo que ficaram. Jesus vai dizer, olha, não fique celebrando, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu vou ter que morrer, eu vou ter que ressuscitar. E aquilo que aparentemente parece frágil e pequeno, na verdade vai ser grande. Aquilo que aparentemente parece não ter poder, vai crescer, vai em qualidade. Por isso ele usa essas duas parábolas da semente. Ó. Vamos lá. Que é o evangelho do reino. É isso aí, ó. Então Jesus perguntou: a que é semelhante o reino de Deus? Aí ele vai comparar. O que é o reino de Deus? Ele diz: o reino de Deus é semelhante, é comparado a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta, cresceu e fez árvore, e seus ramos se aninharam às aves do céu. Então escute isso aqui, ó. Jesus já aplicou essa analogia, essa parábola em outras situações. Por exemplo, Mateus 13, 31, 32, relata essa parábola, não nesse mesmo contexto. Em Mateus, o objetivo era falar da qualidade da semente, da qualidade dela, né? Aqui ele vai dar a ideia de tamanho, do que ela vai se tornar. Essa é a ideia que Lucas vai mencionar aqui, é demonstrar que coisas grandiosas começam nas pequenas coisas, assim como foi o cristianismo. O cristianismo, quando chegou no século I, Jesus, quem era Jesus? Um meninozinho que nasceu aonde? Na família de quem? Que cidade? Tudo pequenininho. Mas ali era chegado o início do reino. Jesus chegando, um meninozinho indefeso, de uma mulher comum, de um homem comum, de um emprego comum, de uma cidade pequena. Aí esse menino, a Bíblia fala dele pouco, né?
fala na sua infância, depois dá um salto, ele com 12 anos, depois quando aparece esse menino com 30 anos, e começa o ministério dele. O ministério que ele levanta o quê? 12 homens, a maioria deles iletrados, né? Os pescadores. Aí esse homem com esses pescadores começam a pregar para um império romano, todo o Mediterrâneo ali, um negócio gigantesco, dizendo que ele era o que tinham profetizado acerca dele, que ele era o Messias, e que ele era o rei. Aí tu imagina aí, tu imagina Jesus chegando hoje, e abrindo uma igrejinha bem pequenininha, num bairro bem pequenininho, numa cidade bem pequenininha, isso aí não sai nada não, e as pessoas não conseguem associar que muitas coisas grandes hoje que a gente conhece, começou pequenininha. Quem aqui não conhece a história do M. Dias Branco? Começou uma padaria, hoje é uma potência. Imagine o reino de Deus. Mas começou pequenininho, por isso que ele diz isso, ó. Por isso que ele vai fazer essa comparação. Então ele perguntou, a que semelhante é o reino de Deus? A que compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou na sua horta. Aí Lucas diz assim, cresceu e fez-se árvore. Se você for pesquisar, a mostarda ela não se transforma numa árvore, é num grande arbusto, chega a 2,5 metros até 3, mas não é uma árvore. E alguns comentaristas dizem que Lucas colocou árvore aqui, a ideia de que é um negócio assim, totalmente extraordinário, não é comum acontecer. É como se fosse uma plantação de mostarda, aí visse uma lá, se rapaz, aquela ali parece uma árvore. A ideia é essa, que ela é diferente das outras, que é algo excepcional, é algo extraordinário. É que está dizendo aqui, ó, o meu reino é algo extraordinário. Não se resume a isso aqui que vocês estão vendo, não. Certo? Não se iluda com isso aqui, não. Isso aqui ainda é pequeno. Vai crescer. Que é exatamente o que nós estamos esperando, quando ele se estabelecer aqui por completo, o reino dele. É gigantesco. Ele manda. Não há mais pecado. Não há mais nada. Entendeu? Mas muitos, naquela época, acreditavam que era aquela hora que o negócio ia crescer. Eles, não. Nós ainda vamos crescer tanto